Olá, tudo bem? Bom, nós estamos no início de um novo ano e eu quero refletir com vocês sobre duas palavras que, no meu entendimento, elas são como combustíveis, como engrenagens para que a gente possa ou andar para frente ou retroceder, dar passos e passos e passos atrás. A primeira palavra, eu quero que vocês olhem para ela de uma maneira diferente. Se chama motivação. E se a gente pegar a palavrinha e separar, vamos entender que motivação poderia ser dita dessa seguinte maneira: motivo para ação. Qual é o seu motivo para agir? Qual é o seu motivo para colocar algo em prática? Para se levantar e mesmo sabendo que você tem alguns desafios, alguns obstáculos ou talvez uma longa jornada pela frente, mas que você tenha um motivo firme para uma determinada ação, para a qual você está comprometido em fazer, ainda que seja uma ação que precise ser repetida, até chegar a um resultado, o resultado que você determinou, o resultado que você espera e o resultado que simboliza a sua vitória. A segunda palavra, ela é a frustração. Se a gente olhar a palavra frustração, a gente também pode separá-la e dizê-la da seguinte maneira: frustrar a ação. A primeira é um motivo para agir, um motivo para ação. A segunda é frustrar a ação. E o que significa frustrar esta ação? Frustrar é o ato de falhar. Frustrar é o ato de tornar sem efeito. É o ato de anular um esforço realizado no sentido de fiz, porém não alcancei o resultado que eu esperava. Então tornei nulo, tornei sem efeito o meu esforço. E é por isso que traz então o que a gente chama no nosso dia a dia de frustração, né? Que nada mais é do que quando a pessoa se compromete com algo, ela se empenha, ela tem um motivo forte para uma ação, ela está motivada a agir, ela age, no entanto, por diversas razões, sejam elas quais forem, o resultado não acontece ou não acontece como ele é esperado. E o sentimento, o resultado que isso nos traz é interpretado como uma frustração, tá? E eu quero dividir com vocês quais são os efeitos que isso causa na nossa vida, tá? Quando você tem um motivo muito forte e está entusiasmado e tem toda uma perseverança, tem todo um empenho, tem todo um comprometimento, a energia está toda focada em algo que se quer. Então é como se nós estivéssemos ali com um tanque cheio de combustível, disposto a percorrer uma quilometragem gigante, pagar o preço, como a gente fala, para alcançar realmente o que se quer. É como se a gente estivesse tão focado que nada fosse capaz de nos distrair, porque temos um alvo e é esse alvo que importa. E imagina o desgaste físico, químico, emocional que isso poderia trazer, né? Quando depois de todo o empenho, depois de todo o comprometimento, ao chegar na linha de chegada e perceber que, putz, não alcancei a linha de chegada ou não conquistei o prêmio que eu gostaria de conquistar. É quimicamente, aí quando eu falo química, gente, eu tô falando do sentimento, das emoções, de toda a questão biológica e hormonal que acontece dentro do nosso corpo. Literalmente, tudo aquilo que nós tínhamos como adrenalina, né, como endorfina, como serotonina, como a dopamina, todos os hormônios que nos levam para um bem-estar, para uma motivação, para uma alegria, para um entusiasmo, para uma busca, para essa coisa de superação, ele chega no auge, né? Porque dedicamos tudo, colocamos todo o nosso combustível ali e de repente, quando isso não acontece, é como se tudo aqui levasse a um nível zero, o tanque está vazio, gastou-se todo o combustível e o corpo fica exausto, cansado, fadigado, frustrado, né? Frustrado, sem nenhum efeito, sem nenhum motivo para agir, né? Sem nenhuma força para agir.
E nesse momento, quando isso acontece, a gente percebe no nosso dia a dia, se observarmos com muita clareza, seja em algo nosso, pessoal, particular, seja observar alguém que está no nosso lado, que está vivendo de repente um momento como esse, de almejar muito uma conquista e se frustrar porque aquilo não veio da maneira com que queria ou de fato não veio de forma alguma, né? E essa frustração, ela traz o que a gente pode resumir como um comportamento de apatia, né? Confundido até muitas das vezes como uma depressão, porque a frustração é tão grande que ela deixa a pessoa numa inércia, numa apatia, num estado meio que como se fosse congelado. Tamanho susto de tipo, nossa, eu não esperava por isso, né? E ao vivenciar isso, é esse o ponto importante do que eu quero falar com vocês. Quantas das vezes nós, como seres humanos, vivemos situações em que a gente se frustra, né? A gente muitas das vezes coloca uma expectativa muito grande sobre algo que a gente quer, que tem uma relevância para os nossos projetos, para os nossos objetivos de vida. E quando aquilo não acontece do nosso jeito, ou de fato não acontece de maneira nenhuma, é como se todo o trajeto, como se todo o esforço tivesse sido em vão. Mas eu quero chamar a atenção aqui pro ganho, pro processo evolutivo dessa jornada que foi percorrida. Muitas das vezes na jornada a gente não para observar como a gente está crescendo na jornada. A gente não para observar o quanto a gente está amadurecendo nessa jornada. O como a gente está desafiando e superando, né, batendo próprios recordes. Recordes de disciplina, recordes de organização, recordes de foco, recorde de sabedoria em dizer não, isso me afasta daquilo que eu quero e conseguir se manter disciplinado, conseguir se manter organizado e focado naquilo que se quer. E principalmente, existe algo dentro de nós que se chama resiliência, e a resiliência ela não é simplesmente superar momentos difíceis, né? Não é simplesmente superar um obstáculo que até então ele era considerado como intransponível, mas ele é descobrir em nós essa força, é descobrir em nós essa capacidade de ir até um limite, como se fosse um elástico, por isso que eu faço esse movimento, que é como se pegássemos uma tira de elástico e a gente levasse ela à exaustão. E mesmo depois de tão esticada, tão ali pressionada, ao soltar ela consegue ir voltando para o seu estado natural. Ela consegue retornar àquele momento de calmaria, né? E isso é muito importante no momento em que a gente coloca todas as forças em prol de um objetivo e talvez ele não aconteça do jeito que a gente gostaria, mas é a habilidade de tipo, eu dei o meu melhor, eu investi toda a minha energia nisso, eu aprendi durante essa jornada, eu me fortaleci, eu descobri habilidades, competências, eu potencializei habilidades e competências, eu me fortaleci, eu descobri coisas em mim que me fizeram me sentir em estado de superação. Eu bati recordes meus, principalmente, de repente olhar para trás e dizer, nossa, eu até então nunca havia feito algo assim, né? Eu até então nunca havia me comportado de uma maneira com tamanha excelência, com tamanha perfeição, com tamanho comprometimento, digamos assim. Então, dentro de um processo, é óbvio, o resultado ele é um alvo a ser atingido. Mas eu quero que vocês percebam que a jornada não pode ser desprezada, que a frustração não pode anular a sua capacidade de se tornar melhor a cada dia. O que você fez até então, ele se torna como uma receita que não é porque o resultado não chegou naquele momento que você precisa descartar todos os ingredientes. Muito pelo contrário, se você fez o teu melhor, se você teve um resultado muito bom e talvez por alguma razão, um detalhe do detalhe, talvez por 1 milímetro você não chegou na linha de chegada no tempo que deveria chegar, isso só mostra que você tem agora que parar, respirar, observar o que houve de bom nessa jornada e que você já sabe como fazer, então vai ser muito mais simples de você repetir aquela receita e ajustar pequenos detalhes para que você retorne de novo, percorra esse caminho, talvez com pequenos ajustes, alguns milímetros para a direita ou para a esquerda, e volte e percorra de novo. E eu posso te assegurar que isso é um processo natural
de nós seres humanos, da própria natureza, que ao repetir cada vez você vai se tornar melhor. E ao repetir isso vai cada vez te levar a chegar mais perto do teu resultado, até o momento em que de fato você vai alcançá-lo. Muitas das coisas na nossa vida é um processo de perseverança. E algumas situações da nossa vida é preciso desistir da insistência para atuar buscando a persistência. E qual é a diferença entre uma e outra? Insistir significa percorrer o caminho fazendo exatamente do mesmo jeito que você já fez, talvez inúmeras vezes anteriormente. Você não muda a receita, você simplesmente repete. É como tentar dar um murro na ponta da faca. Você está vendo que não está vencendo, que só está se machucando e você continua dando murros na ponta de faca. Persistir significa o quê? Ter clareza de onde eu quero chegar, do resultado que eu quero chegar, percorrer este caminho, analisar o resultado de toda essa jornada e perceber o que deu certo para manter e perceber o que deu errado para corrigir. E ao corrigir esses erros, você olhar com racionalidade, com maturidade e dizer, bom, agora eu havia cometido anteriormente, de repente, 5 erros. Agora, nessa nova tentativa, eu cometi 4 erros. E agora você vai continuar focado em corrigir esses 4 erros. E vai persistir. Em que sentido? O alvo permanece o mesmo, mas o caminho você vai ajustar. O como percorrer essa jornada você vai corrigir, você vai melhorar, você vai se autoanalisar, você vai perceber o que precisa ser mudado. E pensa nessa palavra da mudança. Muitas das vezes o resultado não vem pela necessidade de uma mudança do que está dentro de nós. Eu essa semana estava conversando com Deus exatamente por um motivo de algo que não tinha acontecido exatamente como eu desejei, como eu esperava, como eu buscava. E me veio esse sentimento de frustração. E no meio desse sentimento de frustração eu pedi a resposta a Deus e Deus... aparentemente, eu imaginando que as respostas estavam vindo de Deus, e Deus me fez lembrar de que a realidade ela é construída pelo observador. Isso é dito pela física. E da mesma maneira a palavra de Deus fala isso em Provérbios, como tu pensas, tu és. Então o resultado do que estava acontecendo à minha volta, ele era refletido através daquilo que estava acontecendo nas minhas emoções, nos meus pensamentos, promovidos ou pelas minhas certezas, pelas minhas convicções, pela minha fé, ou promovidos pelas minhas inseguranças, pelas minhas dúvidas, pelos meus medos, pela minha ausência de fé, certo? Então, muitas das vezes quando nós estamos em uma jornada e que a gente pensa, nossa, tecnicamente eu fui bem, em tudo que precisava de esforço físico, mental, material eu fiz, mas eu te pergunto, e as suas emoções? Elas estão conectadas? Quais são as vozes internas que você está ouvindo, que você está permitindo que elas brotem, que elas germinem, que elas enraizem dentro dos teus pensamentos e das tuas emoções? Porque essa realidade que é construída pelo observador, ela vem da nossa maneira de pensar, como tu pensas, tu és. E a nossa maneira de pensar é que gera toda essa conexão de força com o universo para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Nós estamos construindo na nossa mente, agindo, focados naquilo que nós construímos como alvo na nossa mente, mas é como se fosse digamos que uma rádio. Você está ouvindo uma rádio, já passaram por essa experiência, a gente está conectado principalmente no carro. Está conectado no carro, está tocando uma música, está ouvindo uma rádio, e do nada você passa por algum lugar onde tenha uma outra torre, né, uma outra rádio, e entra numa frequência de interrupção. E ao invés de você ouvir a música com nitidez, você começa a ouvir chiados. Às vezes a rádio até sai do ar. Ou entra uma outra sintonia, uma outra rádio, com uma outra música que você não quer ouvir. E isso é a mesma coisa que acontece conosco, com a frequência do que acontece aqui, ó, dentro das nossas emoções, dentro dos nossos pensamentos. Às vezes você está indo numa direção, mas do nada você entra numa onda, permite que uma onda de outra frequência totalmente negativa e contrária àquilo que você tem na tua mente interrompa o teu alvo, interrompa a melodia que você estava ouvindo.
E você se permite ouvir uma outra voz que não é a voz que leva à vitória. É uma voz que leva a essa derrota. Não é a voz que leva ao motivo para agir, mas é a voz que leva ao motivo de falhar, porque ela coloca dúvida. E isso é muito importante. Muito importante porque quando a gente vai observar a palavra de Deus, existem alguns exemplos que falam sobre isso, né? Eu gosto muito do exemplo de Elias porque Elias foi um homem muito usado por Deus. Foi um homem que foi colocado na frente de batalhas que quando a gente lê a palavra de Deus e pensa, nossa, tamanha fé, né? Fazer com que a chuva parasse de cair e depois orar e fazer com que a chuva voltasse a cair e ver Deus ali mandando, né, uma labareda de fogo lamber toda aquela água. E isso não numa situação simples, comum, não, mas sob pressão mesmo ali de ter uma rainha, todo um reino, todo um poder de uma geração contra ele, né? E ele ali, de alguma forma, como um instrumento de Deus para mostrar que Deus realmente tinha um poder, de que Deus realmente estava com ele, estava com essa outra nação. Só que, mesmo ele tendo visto, né, tantos milagres, ele tendo percorrido uma jornada de vitória, 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 vendo e presenciando e vivenciando essa intimidade com Deus, houve um momento em que entrou uma outra frequência, digamos assim, na rádio dele, e que ao invés de ouvir a voz de Deus, ele deixou de se conectar com Deus, deixou de ouvir a voz de Deus, e ele permitiu que essa outra frequência entrasse na mente dele, nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, no coração dele, e ele passou a temer. E esse temor foi tão grande, essa outra frequência o abalou de uma maneira tão severa, que ele que já tinha vivenciado tantas coisas grandiosas diante de Deus, na presença de Deus, através de Deus, né, por meio de Deus, e ele temeu ao ponto de ir para uma caverna, temeu ao ponto de não querer sair dali, temeu ao ponto de se esconder, porque ele recebeu, né, da rainha um recado de que ela serviria a cabeça dele numa bandeja, de que ela mandou caçá-lo, e que ela exigiu a cabeça dele em uma bandeja. E ao olhar para todos os obstáculos, olhar para as circunstâncias, para a realidade daquela ameaça, para o poder do reinado daquela rainha, ele temeu, esquecendo toda a jornada que ele já tinha percorrido, esquecendo a receita que ele já havia usado para vencer todas as outras vezes em que ele venceu. E eu te pergunto, tem alguma semelhança com a nossa história de vida? Ou será que eu e você não passamos pela mesma situação? De às vezes estamos nos sentindo forte, a gente está conectado na frequência, ouvindo o que Deus está nos falando, e do nada parece que entra uma outra rádio, uma outra frequência que está só falando coisas negativas, e quando a gente vê, a gente está acuado, como um gatinho fugindo de um leão. E a gente esquece da nossa identidade em Deus, a gente esquece do que Deus nos prometeu, do que Ele nos falou, e a gente se esconde numa caverninha e chora como uma criança abandonada, com medo do que possa nos fazer as circunstâncias da vida, as ameaças da vida. E aí é o que Deus faz, quando a gente está fraco, é o que Ele fez com Elias. Ele manda um alimento, se for preciso Ele usa um corvo, Ele usa uma pedra, o que quer que seja para falar com a gente, para nos alimentar. E ele usou um corvo para alimentar o Elias, para fortalecê-lo, para que ele descansasse. Falou, descansa, deita, dorme, se alimenta. Mas não foi só o alimento físico. Deus deu o alimento físico, porque é uma necessidade que a gente cuide desse habitar aqui, desse templo de Deus. Mas ao mesmo tempo Deus também foi trazer a esperança, né? Trouxe à memória a ele aquilo que lhe daria esperança. Deus tratou com ele nesse íntimo, despertando nele a memória de quem ele era em Deus e de quem Deus havia dito a ele quem ele era. E é isso que eu quero fazer com que você se lembre. Que quando você estiver vivendo um momento de motivação, saiba que nenhuma etapa do caminho é para ser desperdiçada. Toda aquela jornada ali é uma jornada, primeiro, de conhecimento.
E ao ter conhecimento, a gente ganha consciência. Consciência do que é o melhor para nós, consciência daquilo que nós queremos, consciência com maturidade para fazer escolhas. Ao fazer essas escolhas, nós temos que tomar decisões. Decido sim, quero isso, decido não, não quero isso. Decido que isso não me serve mais, eu deixo no passado. Decido que isso aqui é o que eu quero para minha nova vida e eu assumo um compromisso com isso. E ao decidir, é preciso dar um passo em direção a isso, é preciso tomar uma ação. E quando a gente decide e a gente coloca uma ação em prática, essa ação, para que ela se torne um resultado, ela precisa ser repetida muitas e muitas vezes. Porque a ação repetida muitas vezes, ela se torna um hábito. Só que muitas das vezes a gente se habitua, a gente constrói um comportamento repetitivo que é negativo. E às vezes esse comportamento negativo é deixar com que essa rádio de frequência negativa toda vez venha e atropele os nossos pensamentos. Venha e interrompa a nossa fé, tá? E da mesma maneira que quando a gente constrói uma ação, né, decide tomar uma ação e repete essa ação, sendo ela positiva, repete, até que ela se torne um hábito, o resultado positivo, a vitória, o alvo alcançado, a celebração, a conquista, ela é um resultado, é uma consequência, ela é um resultado inevitável, tá? Então, o meu pedido hoje aqui para você é que você reflita sobre o que eu estou falando, é que você se comprometa com essa decisão, essa ação positiva, a repetição dessa ação positiva, sempre observando a sua jornada, analisando o que precisa ser mantido, porque é uma receita positiva, analisando o que foi um passo que precisa ser melhorado, que precisa ser corrigido, até que precise ser deixado de lado, deixar de fazer, mantendo-se focado no alvo, porque isso é uma ação de perseverança, persistência. Então você vai persistir no alvo e, se necessário, você vai ajustar o caminho, você vai ajustar as ferramentas, vai ajustar os meios de chegar no alvo que você quer. Mas sem permitir que o seu motivo para a ação, que a sua motivação se perca. Sem dar lugar a uma frustração, sem falhar na ação. Por quê? Porque o momento em que a gente falha na ação é um tempo desperdiçado. É um tempo que a gente para ali, como se fosse voltar a estaca zero e ter que começar tudo de novo. Ao identificar que você cometeu um erro, analisa de uma maneira fria, racional. Analisa como se você estivesse vendo dados na sua mão. Bom, matematicamente, isso aqui está errado, isso aqui está certo, recalculo, refaço a conta, corrijo a rota e vou. Mas ao corrigir a rota, é sempre importante fazer a seguinte pergunta: o alvo a qual eu estou buscando, ele é da vontade de Deus? Se sim, levanta a cabeça, se enche desse combustível chamado fé e vai. Se não é, volta, se conecta com Deus, dobra os teus joelhos, ora, pede a Ele a direção, pede a Ele que abra o céu sobre a sua vida, que te mostre quais são os desígnios dele para a tua vida. Fala: Senhor, qual é a tua vontade para mim? E aí sim, sobre a direção de Deus, se fortalece e vai novamente. Persevera, persiste e dê passos de fé na direção daquilo que você quer. Por quê? Porque existe a palavra que fala sobre a semente. A semente lançada em boa terra, ela dá bons frutos. Mas há muitas sementes que caem ou num solo árido, ou num solo com espinhos, ou num solo pedregoso. E aquela semente ali, ela não sobrevive por muito tempo. E o que eu quero que você observe sobre essa parábola que está na Bíblia é muito sobre o sentido de: se nós estivermos com a nossa raiz, o que é nossa raiz? Nossa essência, nossa identidade, nossa fé, nossa força, nosso alvo, nossa motivação. Se a nossa motivação estiver em Deus, você significa o quê? Que você está com a sua semente
sendo enraizada em uma boa terra, que essa boa terra está sendo adubada, porque Deus diz que quando nós estamos vinculados à fonte, quando nós estamos enraizados na fonte, nós vamos dar bons frutos. Então, é como descansar naquela palavra que Deus fala de que tudo coopera para o meu bem. E o que faz? Qual o mandamento de Deus que nos diz que tudo vai cooperar para o nosso bem? Se lembra? O principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, me amar para amar ao próximo como a mim mesmo. Então, se você busca a Deus, ama a Deus acima de todas as coisas, significa que você está o quê? Alimentando a sua raiz, fortalecendo a sua raiz, colocando ela cada vez mais forte, mais dentro, mais entranhada, mais enraizada, mais apegada à fonte. E a fonte da vida, a nossa terra adubada, a nossa terra irrigada, a nossa terra ali, ó, úmida, que nos fortalece, é Deus, é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a comunhão com Deus. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de entrar para dentro de você e ouvir o que Deus está falando. Muitas das vezes a gente acha que orar é chegar para Deus e falar. Muitas das vezes a oração para Deus é simplesmente, sabe aquela oraçãozinha assim? De dizer, Pai, ó, tô aqui, meio que descansado, sabe? Sem armaduras, sem muitos movimentos bruscos, mas só uma reflexão e dizer, só descansar. Fala, Paizinho, vou deitar aqui no seu colo, fala comigo. Fala que tua serva ouve atentamente, fala que o teu servo ouve atentamente. E é sobre isso que eu quero te dizer. O motivo da sua ação tem que estar em Deus. A sua motivação para realizar qualquer coisa tem que estar em Deus. A palavra de Deus diz que tudo quanto pedires crendo em oração, com o coração já agradecido, recebereis. Mas existe uma chave importante para receber. Existe uma palavra que diz que quando nós nos conectamos com Deus e pedimos a Ele algo que já é um desejo do coração dEle, aí sim nós recebemos. Então, que o motivo para a sua ação esteja conectado com a vontade de Deus. Que o seu combustível seja buscado na raiz, através da sua raiz, firmado ali, ó, na terra, na rocha, na fonte que é Deus, que é Jesus. E ao estar nele, tenha certeza, seus caminhos vão ser consertados, suas forças vão ser renovadas. Você vai caminhar e não vai se fadigar. Você vai correr e não vai cair. Seus pés não vão fracassar, seus pés não vão tropeçar. Ao correr, você não vai correr, você vai voar como águia. E aí sim, seus caminhos vão ser acertados. Deus vai te fortalecer, vai te guiar, vai te conduzir, vai te dar cada vez mais motivo para agir. E ainda que você tropece em alguma pedra, ela não vai te fazer frustrar. Deus vai te mostrar como transpor aquela pedra. Deus vai te mostrar como superar, seja qual for o desafio que tiver na sua frente. Então que você saiba que o teu motivo para agir está em Deus, que nada do teu caminho se perde, porque Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que você creia que quando você está na fonte, você vai sim crescer, dar sombra, dar folhas, dar flores e dar muitos e muitos frutos e prosperar ao ponto de transbordar sobre a vida de todos aqueles que estiverem ao seu redor ou que passarem por você. É isso que eu profetizo para o seu novo ano. Que a sua motivação esteja em Deus. Que a sua vontade seja dada por Ele, porque é isso que está escrito. Deus fala na Bíblia que o querer e o realizar é dado por Ele. Então que você conecte-se com Deus, se conecta com Ele, apresenta para Ele os desejos do teu coração e fala, Pai, tudo que está no meu coração, que for da vontade do Senhor, que também estiver no desejo do teu coração, que o Senhor venha trazer a realidade. Venha com o teu reino, faça hoje a tua vontade aqui na terra, aqui na minha vida, como já é no céu. E que os seus pés caminhem na direção dessa conquista, dessa vitória. Que aí sim,
Eu te garanto que você vai sair mais que vencedor, porque vai ser para a honra, para a glória daquele que colocou o querer e o realizar dentro do teu coração. Porque antes de estar como um desejo seu, já era um desejo do Pai para a tua vida. E é isso que eu profetizo, que esse novo ano se cumpra o desejo do Pai para a tua vida. Beijo.